Aparentemente você pensa que você não tem nada de bom, que você não é ninguém, que você é um zero. Por quê? Porque você compara o sentimento de desespero que existe em você com a aparência que uma outra pessoa te vende. Com o estilo de vida que muitas vezes você financia na outra pessoa. Você que financia, você que compra os produtos, você que vai nos eventos, você que se endivida por causa da outra pessoa, você que financia muitas vezes, quase sempre, o estilo de vida dela, e essa pessoa ela é extremamente hábil a editar a vida dela, a mostrar o tempo todo o quanto ela é diferenciada, o quanto ela é especial. E o que você compara? Você compara o pior lado da sua vida com o lado editado da vida da outra pessoa. Uma das coisas que me machucava muito na minha infância e na minha adolescência, na infância não, na adolescência, quando eu assistia novelas. A gente não tinha o que fazer, morava na roça e no final da tarde a televisão estava ligada, no início da noite a gente assistia novela e eu ficava comparando a vida das pessoas na novela com a minha. Eu ficava literalmente, uma das pessoas que eu comparava muito comigo era o Fábio Assunção, que era um ator. Era um ator e eu dizia assim, não é justo um cara ter uma vida tão perfeita, o cara ser uma celebridade, o cara ganhar muito dinheiro, o cara isso, o cara aquilo, e eu tenho que trabalhar aqui na roça. Só que o Fábio Assunção, ele estava representando um personagem, e ele não estava me dizendo o que eu tinha que fazer da minha vida, e que eu era um fracassado porque eu não tinha o sucesso que ele tinha. Hoje, existem muitos personagens impondo para você um estilo de vida que nem eles não têm. Entendeu? Impondo um estilo de vida, uma maneira de viver que nem eles não têm. Isso é extremamente perigoso para a sua saúde. Então não adianta eu vir aqui e falar muitas coisas, você tem que falar de todas as coisas. Você tem que tirar a sujeira debaixo do tapete, você tem que tirar a sujeira debaixo do carpete. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas por que você não mostra mais as coisas que você faz, o modo como você vive? Sabe por quê? Por que você haveria de querer ver aqui o modo como eu vivo? Cara, eu trabalho o dia inteiro, esse chimarrão é de hoje de manhã, aqui estou estruturando a aula de hoje, de amanhã, estou trabalhando, amanhã, quem está na aula do clube vai ver, estou estruturando, eu estou trabalhando o dia inteiro, mas como é que eu vou mostrar um estilo de vida? Eu sou um cara que trabalho. Agora, fora o meu trabalho, eu faço minhas caminhadas na natureza, eu gosto muito da natureza, eu me conecto muito com isso, porque a natureza me ensina simplicidade, a natureza me ensina a ordem dentro do caos, e não é a natureza, eu odeio, tem, por exemplo, o Central Park, fica 1 hora aqui de casa, o Central Park de Manhattan, fica 1 hora aqui de casa, eu não vou olhar o Central Park. Por quê? Porque o Central Park é uma coisa feita pela mente humana. Eu quero olhar o caos da natureza virgem. Então eu vou para o meio do mato. Nós vamos para o meio do mato. Mas o que eu quero te dizer que às vezes eu paro de seguir pessoas porque é constrangedor o estilo de vida que essas pessoas vivem. E muitas eu conheço e eu sei que não é assim. Eu sei que essas pessoas não têm paz. Eu sei que essas pessoas têm um sentimento de inferioridade. Elas se sentem extremamente inferiores. São pessoas que falam sobre coisas que elas não são. São coisas que elas não fazem, que elas não acreditam e ficam exigindo isso de você. E o pior de tudo isso é que mesmo que isso seja inconscientemente, essas pessoas nos fazem sentir como se nós não fôssemos ninguém porque nós não temos o que elas têm.
Tá me entendendo? Esse é o meu ponto. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para você, porque isso cria muitos problemas na nossa vida. Isso cria um desespero silencioso. Eu gosto muito de futebol, tá? Eu gosto muito de futebol. E o que a gente fazia antigamente, quando a gente era mais novo? A gente assistia um jogo de futebol e aí você via aquele craque fazendo aquelas coisas extraordinárias, por exemplo, Luís Soares fazendo aqueles golaços e tudo mais. E aí a gente ia jogar uma pelada, muitas vezes com uma bolinha de meia, uma meia, a gente enchia uma meia de pano e jogava com a meia de pano, e a gente tentava imitar o Luís Soares, a gente incorporava o Luís Soares, mas era um Luís Soares totalmente desproporcional. E a gente sabia que não era o Luís Soares. Só que o que acontece hoje em dia? A gente vê essas pessoas e a gente se pune, a gente se cobra por não ser como elas. Você está entendendo? E essas pessoas, elas tiram totalmente o foco da nossa vida. Você não sabe mais o que você quer. Você não tem mais nada que é teu. Tudo o que tu tem é o que essas pessoas te dão. Você se alimenta tanto do que essas pessoas te dizem, que você precisa ter isso, que você precisa ter aquilo, que você precisa se vestir com uma calça de alfaiataria. Gente, eu nunca na minha vida usei uma calça de alfaiataria. Então tu não precisa ter calça de alfaiataria para ser bem-sucedido. Tu não precisa usar roupa de marca. Eu até tenho umas camisetas e umas roupas de marcas bem famosas que eu ganho, que as pessoas me mandam. E eu não as uso, e quando as uso, é como se usasse qualquer outra coisa, mas não tem problema de você ter essas coisas. A Fabiana tem umas bolsas bonitas, as bolsas caras, mas a grande questão é você se sentir inferior quando você não tem isso. Eu tô fazendo esse chamamento, não tô falando mal contra as outras pessoas. As outras, cada um faz o que quiser. Mas se você me assiste, se você me escuta, eu preciso chamar a tua atenção para isso, porque se você me escuta, se você está aqui, é porque você valoriza o que eu digo e o que eu penso. Senão você não estaria me assistindo. E se você valoriza o que eu digo e o que eu penso, eu tenho uma missão, eu tenho uma tarefa, eu preciso ajudar a você olhar para as coisas de uma outra perspectiva. E uma dessas perspectivas, a minha análise que eu estou fazendo é justamente para te dizer, relaxa um pouco. Relaxa. Relaxa. Não deixa os outros pressionar a sua vida. Respira. Relaxa. Você não vai se tornar milionário, você não vai se tornar um astro de uma hora para outra. Segundo ponto, você não precisa ser milionário e você não precisa ser um astro para se sentir pleno, para se sentir abundante, para ser feliz. E eu uso esse livro que eu estou celebrando nesse mês, no início do mês de julho. Esse livro tem 13 anos. 13 anos atrás, esse livro foi para o mercado. Faz 13 anos, e eu levei 2 anos para escrever esse livro. Então, se você retroceder, isso são 8 anos, aliás, 8 anos, isso são 15 anos que eu comecei a escrever esse livro. Mas vocês sabem por que eu escrevi esse livro? Eu escrevi esse livro porque antes desse, eu já tinha escrito 4. Publicado 4, escrito talvez uns 8, mas já tinha publicado 4 livros. E esses 4 livros, eu gosto de brincar, são o meu maior segredo. Os 4 livros que eu escrevi antes de O Óbvio que Ignoramos são o meu maior segredo. Por quê?
porque só eu li esses livros. Ninguém leu esses livros. E por que isso é importante? Isso é importante porque hoje, olhando para você, que talvez seja mais novo que eu, talvez esteja começando a sua jornada, como eu comecei quando escrevi o livro, eu tenho total e absoluta certeza na minha cabeça que se eu tivesse que fazer toda a caminhada que eu fiz na minha vida para chegar onde eu cheguei, nos dias de hoje, isso não seria possível. Por quê? Porque as redes sociais teriam acabado comigo. As redes sociais teriam me desviado totalmente do meu objetivo. Teriam me tirado do meu trilho, do meu caminho e teriam me estragado. E por isso eu quero dizer para vocês que a maioria de vocês acham que as redes sociais elas são importantes, mas elas estão estragando vocês. Elas estão criando desespero, elas estão criando ilusão, elas estão criando violência. O que é a violência? Deixa eu te dizer uma coisa, se eu enxergo essa pessoa aqui, tendo esse sucesso e eu esse fracasso, a primeira violência que eu crio é contra mim. A segunda violência é contra meus pais. Eu culpo meus pais por não ter a vida desse fulano. Eu culpo a vida da minha infância por causa desse fulano. Eu culpo, muitas vezes, a minha esposa ou meu marido como o mala ou a mala que me impede de ter a vida. Porque se eu tivesse a mulher que esse fulano tem, quem sabe eu seria melhor. Ou se eu fosse, tivesse esse cara, um marido como esse cara, a minha vida fosse melhor. Isso é uma violência. E tu cria essa violência contra essas pessoas que estão à sua volta. O desespero. E muitas pessoas se endividam, porque custear um estilo de vida desses aqui, isso custa caro. Isso custa caro. Então, o que eu quero te dizer? Presta muita atenção. Preste muita atenção com quem você ouve, preste muita atenção, porque o que acontece? Vamos supor que eu tivesse todas as dicas do mundo para você se dar bem na vida. Soubesse todos os pontos. Te dou todas as dicas que você precisa. Você não estaria livre. Você não seria uma pessoa livre. Você estaria preso a mim. Por quê? Porque eu sou o cara que diz todas as dicas para você. Então, as redes sociais, elas são ruins como um todo? Não. Não. As pessoas que vêem estilo de vida, elas são cruéis? Não, elas são o que elas são. Não é um ponto delas. Não é questão delas. Não é questão delas. É questão sua. Entendeu? O mundo, ele está cheio de armadilhas. O mundo está cheio de buracos. Agora, não é culpa do buraco se você cai no buraco. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer esse chamamento. Vamos chamar isso do chamamento da sanidade. Vamos chamar essa live, o nome dessa live, o pessoal, a minha equipe disse, mas tem que ter um nome, live tem que ter um nome. Eu disse, eu não tenho nome, vamos fazer uma live sem nome. Mas o nome dessa live poderia ser um chamamento para a sanidade. Para você voltar Estava falando hoje de manhã com a Fabiana e ela estava falando com uma pessoa lá do círculo dela, do negócio dela. E a pessoa disse que uma legião de demônios tinham se voltado contra ela. Porque esses demônios estavam impedindo dela de fazer o que ela quer fazer. A gente acredita muito nessa legião de demônios. E muitas vezes esses demônios são
tantas coisas que as pessoas nos colocam na cabeça, mas a gente sempre tem que entender o seguinte, não existe essas coisas, não existe legião de demônios, não existe... O que você precisa entender é que quanto mais você estiver na escuridão, quanto mais no escuro você andar, mais você tropeça. Então, o que você precisa? Você precisa ter clareza da vida. E quanto mais fantasias você tiver na sua vida, mais ilusão você tem. A claridade é o oposto da ilusão. Então, o que nós temos que fazer? O chamamento da sanidade significa você respirar, você parar um pouco e você recuperar a sanidade. Porque o mundo é insano, o mundo é cruel. Se você se permitir deixar se arrastar por essas coisas. E o que seria esse chamamento da sanidade? Esse chamamento da sanidade é você desacelerar as coisas. É você parar de fantasiar. É você parar de acreditar nas ilusões que as pessoas te criam na tua cabeça. Estou falando isso por quê? Porque pensa o seguinte, eu vejo tantas pessoas perguntando com que idade você conquistou seu primeiro milhão? Que diferença isso faz na vida? Ninguém me pergunta em que momento você alcançou a paz. Em que momento você conquistou a liberdade interior? Em que momento você passou a ter um controle maior sobre sua vida? Em que momento você percebeu que a vida fazia sentido? As pessoas não perguntam essas coisas. As pessoas querem saber como você alcançou seu primeiro milhão. Por que isso é importante? Isso é importante porque você acredita que isso vai mudar a sua vida. Isso não vai mudar a sua vida. É óbvio, é lógico que ter dinheiro é melhor do que não ter. Mas se você acreditar que você precisa ter dinheiro para provar alguma coisa para alguém, estava vendo a pessoa dizer para mim o seguinte: o ambiente que você vive é 100% responsável pelo seu resultado. Eu posso te dizer, eu nunca vivi num ambiente favorável para ter bons resultados. Nunca. Eu hoje ainda não tenho um ambiente favorável para ter bons resultados. Então, eu moro, eu e a Fabiana, a gente mora completamente isolado desse mundo que as pessoas dizem que é necessário para ter bons resultados. Mas onde é que está o grande problema? O grande problema é que para as pessoas em geral, e para você provavelmente também, resultado são dinheiro, bens materiais. Então você precisa morar, viver num ambiente para ter resultados, para ter dinheiro, para ter isso, para ter aquilo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Você não precisa. Eu sou a prova disso. Enquanto eu finalizei esse livro, eu entregava pizza. Eu não tinha mais dinheiro para me sustentar e eu não queria um emprego melhor. Eu fui procurar um emprego onde eu não precisasse usar a minha cabeça, um emprego onde eu poderia pensar, um emprego onde eu não teria um chefe na minha cola, um emprego onde eu não teria barulho, porque aí eu poderia pensar sobre o livro enquanto que eu ganharia o meu sustento. Então eu fui entregar pizza e eu fiz isso por vários meses na minha vida. Isso não é um ambiente favorável para se tornar um grande escritor. Então o que as pessoas fazem? Você pode cuidar, a pessoa que diz que é preciso de um ambiente favorável para ter resultados, ela confunde resultados com dinheiro. Mas para mim, um grande resultado é ter paz de espírito. Porque uma pessoa sem paz de espírito, ela faz uma cagada atrás da outra.
A pessoa que não tem paz de espírito, então, quer falar de resultados, eu vou te dizer, para mim, um dos maiores resultados da minha vida foi ter paz de espírito. Um outro grande resultado na minha vida é ser uma pessoa literalmente livre. Tão livre, mas tão livre, que eu não dependo nem do ambiente. Eu não dependo do ambiente para ter resultados. Isso é liberdade. Não existe dinheiro que compre essa liberdade. Você ser tão livre, mas tão livre, que você não precisa de um ambiente para ter resultados. Porque se você precisa de um ambiente para ter resultados, você não é livre. Você não é uma pessoa livre. Quer falar em liberdade? E você quer ter dinheiro e ser uma pessoa sem liberdade? Então vai assaltar um banco. Vai vender cocaína. Isso te dá dinheiro e te tira a liberdade. Você vai para o chilindró. Então o que acontece? E isso é ter clareza, meu amigo e minha amiga. Isso é ter clareza. O que é ilusão? Ilusão é achar... E é isso que eu quero. O chamamento para a sanidade que eu estou falando, o chamamento para a sanidade que eu estou falando, o que é o chamamento para a sanidade? É você olhar para as coisas que realmente fazem sentido para você. É você olhar para as coisas que fazem sentido para você. E preste bem atenção. A liberdade é importante para você. Olha a ilusão. Se você depende de um ambiente para ter resultados, você é livre? Uma pessoa dependente, ela é livre? Não, ela depende. Então, se você quer ter liberdade, esse é um discurso equivocado. Esse é um discurso equivocado. Então, você tem que analisar essas coisas, porque o que está em jogo ali? O que está em jogo? Você sempre tem que pensar o seguinte, o que está em jogo é a minha vida. O que está em jogo é a vida da minha família. O que está em jogo é o meu bem-estar. Então, tu não pode permitir que a insanidade faça você olhar para uma coisa e esquecer totalmente o resto. Sabe por que as pessoas... Hoje todo mundo tem TDAH, hoje todo mundo sofre de ansiedade, hoje todo mundo tem alguma doença psicológica mental. Sabe por quê? Sabe por quê? Hoje as pessoas têm vícios, elas têm vícios com videogame, elas têm vício com pornografia, elas têm vício com maconha, elas têm todo tipo de vício, as pessoas. Sempre existiu, mas hoje isso é mais intenso. Por quê? Porque nós nos focamos nessas grandes megalomanias de algumas pessoas. Que dizem que você tem que ter isso, que você tem que ter aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E você começa a olhar para isso se torna o seu alvo, chefe. Você quer o milhão, você quer a Ferrari, você quer o helicóptero, você quer a mansão, você quer a viagem para as Maldivas, ou não sei para onde. E você se esquece de olhar para as coisas pequenas da vida, para as coisas boas do dia a dia. E a vida se torna uma frustração, um mar, um oceano de frustração. Porque você não consegue mais curtir o feijão com arroz, você não consegue mais curtir a brisa no entardecer, você não consegue mais curtir o sorriso do seu bisavô, do seu vovô, você não consegue mais perceber as coisas pequenas, as coisas boas da vida, porque você está cegado por aquela utopia, por aquela ilusão, que não é necessário. E também não tem nenhum problema se você for uma pessoa abençoada, felizarda, que consegue ajustar a sua vida e que consegue ter grandes coisas na sua vida, não tem problema nenhum. Só que você tem que entender que isso não vai dar sentido para a sua vida. Isso não vai te fazer feliz.
E que a maioria das pessoas passam a vida inteira tentando e não conseguem. A maioria das pessoas não consegue ser milionário. A maioria das pessoas não conseguem ser bilionários. Você diz, mas você precisa ser, você precisa ser. Tudo bem, você pode ser, mas você tem que entender que isso é uma longa caminhada. E não é um programa de um fim de semana, não é um evento de fim de semana que vai te transformar num milionário. Então não gaste o dinheiro que você não tem num evento de fim de semana, porque o evento de fim de semana, ele pode te dar uma injeção de ânimo que vai durar uma semana, ele pode abrir alguns pontos na sua cabeça, mas não é o evento do final de ano que vai, de virada de final de semana que vai te transformar num milionário. Não vai. Não vai. Eu vendo mentorias também. Tá? Eu vendo produtos, eu estudei a vida inteira. Tanto que, se você me acompanha, sabe que é um conhecimento profundo sobre um único aspecto da vida. E eu ensino pessoas sobre isso. Eu ensino pessoas sobre isso. Eu, por exemplo, na semana passada, nós fechamos a mentoria Vida Sem Limites. E ali, ao longo de várias semanas, eu expliquei para as pessoas o que é ter uma vida sem limites, como é que você alcança uma vida sem limites. Mas eu sempre deixo claro que isso é um passo do processo. É um passo do processo. Uma faculdade, você gasta 60, 70, 100 mil reais por ano, por 5 anos. E muitas vezes você chega no final da faculdade e você não sabe o que fazer com o diploma. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Agora, o que acontece? Eu estou te dizendo que é muita ilusão você acreditar que com a leitura de um livro você vai se tornar milionário. É muita ilusão você acreditar que com um evento de um final de semana ou um evento, um curso online que você compra, você vai se tornar milionário. E por que isso é importante? Isso é importante, ó. Esse aqui é um dos livros que talvez se você tivesse que estudar um livro na sua vida, um livro só, eu talvez diria que seria esse livro, tá? Você estudar ele. Mas para você estudar esse livro, você vai levar 5 anos, tá? Você vai levar 5 anos. Ó, esse aqui é o meu exemplar. E esse livro, ele mostra uma coisa que eu quero explicar para você. Eu não sei se você vai conseguir ver isso, tá? Se você vai conseguir ver isso aqui. Mas é isso que eu quero que você entenda, tá? A jornada da sua vida é isso aqui, ó, a espiral ascendente. Agora, considere cada ciclo dessa espiral aqui, considere isso 2 anos. Entendeu? 2 anos. O que é que ele fala aqui? Ele fala o seguinte, que a vida é uma espiral onde você precisa aprender e agir. E monitorar, aprender, agir e monitorar, aprender, agir e monitorar. E isso é a vida inteira, você precisa se focar a vida inteira. Então, quando eu chamo essa live de chamamento para a sanidade, eu quero te dizer 2 coisas, tá? O que é você voltar para a sanidade? É parar de sonhar? Não. Tenha sonho, sonhe alto, sonhe grande, sonhe. Mas entenda que a jornada é mais importante do que o ponto de chegada. Que o ponto de chegada não tem poder, não tem força para te fazer feliz para o resto da vida. Você necessariamente, se quer ser feliz,
precisa ser feliz desde o ponto zero. Desde o ponto zero. E que é essa felicidade ao longo da jornada que vai fazer o seu ponto de chegada valer a pena. Senão, não vale a pena. Por isso que eu ensino para os meus mentorados, ensino para os meus alunos, nunca sacrifique a sua vida por um objetivo futuro. O sacrifício não vale a pena. Não é sacrificar. Porque quando você sacrifica, você abre mão. Aí você vai dizer o seguinte, mas eu não devo sacrificar o meu lazer para estudar, para trabalhar, para ter alguma coisa? Não, não vale a pena. Não vale a pena você sacrificar o seu momento presente pelo futuro. Os meios não justificam o fim. No fim, a conta não fecha. E essa é uma coisa que vai contra o mundo. Contra o mundo. Mas o mundo está errado. O mundo é insano. O mundo é cruel. O mundo faz as pessoas sofrerem. O mundo cria pobreza. O mundo cria violência. Então eu não tenho nenhuma restrição de ir contra o mundo. O que você... Mas aí eu não devo sacrificar nada agora pelo futuro? Nunca. Nunca faça isso. Porque no final, o sacrifício não vale a pena. Não vale a pena. Se alguém te diz isso, não sabe o que está falando. Mas como é que eu vou ter sucesso então? Você vai ter sucesso na vida quando aquilo que tu faz nesse momento é mais importante do que o resultado que isso te traz. Aí tu vai ter sucesso. Vou explicar de novo. Vale até uma ilustração aqui. O que a maioria das pessoas diz? Ela diz o seguinte, sacrifique, 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 seja infeliz, seja insatisfeito, que aqui a conta fecha. Eu te digo o seguinte, aqui a conta não fecha. Seja feliz agora. Seja feliz agora, 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 seja feliz agora. Seja sempre feliz. Aí tu não tem como fechar a conta. Mas aí você vai dizer, mas se eu sempre for feliz, então eu vou ficar assistindo TV o dia inteiro, eu vou ficar dormindo o dia inteiro, eu vou jogar videogame o dia inteiro. Você só faz isso quando você vive na ilusão. Você só faz isso. Eu não sacrifico nenhuma hora durante o meu dia. Eu, quando fui entregar pizza para terminar meu livro, eu não fiz sacrifício para entregar pizza. Entregar pizza era uma experiência tão profunda, tão ampla, como teria sido viajar para as Maldivas, como teria sido qualquer outra coisa. Por quê? Porque a vida estava acontecendo naquele momento. Então, o chamamento para a sanidade, te chamar para a sanidade, é dizer o seguinte, se não vale a pena agora, não vai te trazer felicidade no futuro. Ah, mas e o sacrifício de estudar para o vestibular? Por isso que você, depois de fazer o vestibular, você vai fazer a faculdade e você vai ser infeliz na profissão. Por quê? Porque você acha que o resultado está no futuro. O resultado está agora. Você precisa ter o resultado agora. E esse resultado é paz, esse resultado é tranquilidade, esse resultado é entusiasmo, esse resultado é excitação. E aí você diz, mas isso é totalmente utópico, isso é totalmente irreal. E eu te digo, sim, é totalmente utópico e totalmente irreal para quem pensa como a maioria das pessoas pensa. Só que você quer ser como a maioria das pessoas, então você vai ser pobre, você vai ser infeliz, você vai ser insatisfeito e você vai viver uma vida de ilusão. É isso que vai acontecer, porque a maioria das pessoas vive isso. A grande ilusão, escreva isso, eu tinha um amigo que eu dizia isso, escreva isso na parede, escreva isso no teto do seu quarto para que você possa ler isso toda noite. E um dia eu cheguei
na casa dele e aí ele me mostrou o quarto, o teto tá tudo rabiscado, mas é um grande empresário hoje em dia. Então escreva isso. A grande ilusão é você olhar para as pessoas que têm mais dinheiro do que você, as pessoas que fazem mais festa, as pessoas que vão nos restaurantes mais caros, as pessoas que fazem viagens. A grande ilusão é você pensar que essas pessoas são mais felizes do que você. Elas podem viver num ambiente mais confortável, mas internamente elas não são mais felizes do que você. Elas não são. A felicidade não está no restaurante. A felicidade não está em Paris. A felicidade, ela não está nas Maldivas, ela não está no Japão, a felicidade não está em Nova York. A felicidade não está nos parques do oeste dos Estados Unidos. A felicidade está dentro de você. E se ela não existe no exato lugar onde você está, quando você for para Paris... Uma vez eu fui na casa de um amigo, eu e a Fabiana, e achei a coisa mais engraçada. Por quê? Porque estavam os dois no iPad me mostrando fotos, para mim e para a Fabiana, estavam mostrando fotos, e brigavam entre eles, porque eles não sabiam onde essas fotos eram. Eles fizeram uma viagem e voltaram com um monte de fotos de lugares que eles, na verdade, não visitaram. Aí eles iam lá no Instagram, vão ver, mas eu acho que eu marquei o lugar. Aí eles procuram. Eles não sabiam onde eles estavam, mas eles tinham fotos disso. Então eles não foram para lá para curtir o lugar. Eles foram para lá para tirar fotos. Só que depois voltaram e não sabiam onde eles tinham ido. Que tipo de viagem é essa? Que tipo de mundo é esse? Então, o que eu quero que você entenda nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, nessa nossa live, que é uma live um pouco diferente das que eu sempre faço. Eu quero que você entenda uma coisa, tá? Quero que você... É o chamamento da sanidade. Volte para si. Volte, olhe para dentro de si. Quais são os teus valores? Quais são os teus princípios? O que agora, nesse momento, para que você tenha um pouco mais de paz, um pouco mais de felicidade, um pouco mais de equilíbrio na sua vida? O que você pode fazer agora para trazer um pouco mais de sanidade para o seu ambiente? Para você trazer um pouco mais de presença para a sua vida. Estar aqui, mas eu não tenho o trabalho dos sonhos. Meu pai nunca teve o trabalho dos sonhos. Meu pai nem imaginava que tinha uma coisa como o trabalho dos sonhos. O que o meu pai fazia? O que meu avô fazia. E o que meu avô fazia? O que meu bisavô fazia. E o que meu bisavô fazia? O que meu tataravô fazia. E o que meu pai queria que eu fizesse? O que ele fazia. Então, hoje você tem essa opção. Você tem essa facilidade de você buscar o trabalho dos sonhos. Mas enquanto você não tem o trabalho dos sonhos, se foque e faça com amor aquilo que você está fazendo. Esse é o primeiro passo para você mudar a sua vida. Não é, preste bem atenção, mas assim, preste muita atenção, que eu estou falando isso do alto da minha experiência. Eu jamais falaria isso se eu não tivesse certeza absoluta disso. Preste muita atenção, mas muita atenção nisso que eu vou te dizer agora. Não é a mudança de emprego que vai te fazer feliz. Não é a mudança da condição financeira que vai te fazer feliz. Não é você se tornar uma celebridade que vai te fazer feliz. Agora, é bom ser uma celebridade? Talvez seja. É bom ter muito dinheiro? Talvez seja. É bom você trabalhar
aqui, naquilo que você gosta? Com certeza é. Mas não é isso que vai te fazer feliz. Você precisa encontrar a felicidade exatamente onde você está agora. Você precisa encontrar a felicidade dentro de você. E uma vez que você encontra a felicidade, uma vez que você encontra a plenitude dentro de você, ela passa a se manifestar fora de você, externamente. É uma questão de estado de espírito, é uma questão de estado de consciência. Não fique cobiçando coisas externas. Ajeite o seu interior, que o exterior vai se ajeitar. Dê tempo para o seu crescimento. Não seja como eu era na adolescência, assistindo o Romário jogar, e aí eu ia lá no potreiro, com uma bolinha de meia, e eu dizia, atenção, Romário preparando para chutar a falta. Você não pode ser diferente do que você é hoje, nesse exato momento. Então, se você quer mudar, isso é uma jornada de desconstrução, onde você permite que a mudança aconteça através de você. Você está me entendendo? Isso faz sentido para você? O chamamento da sanidade. Eu escrevi esse livro em 2008 e 2009, ele foi lançado em 2010. Isso são 13 anos, isso é 13 anos atrás. E desde lá eu nunca parei de estudar, e eu nunca tinha parado de estudar anteriormente. Você consegue, você pode obter tudo o que você quiser. Você consegue construir, se você começar a juntar as ferramentas, se você começar a juntar as partes certas do processo, se você começar a juntar as partes do quebra-cabeça, você consegue criar uma vida maravilhosa. Você consegue ser uma pessoa extremamente feliz. Você consegue ser uma pessoa extremamente equilibrada. Se você conseguir juntar as partes do quebra-cabeça. Mas você precisa entender que isso é uma caminhada que só você pode fazer. Você e ninguém, nem eu, mas nem ninguém no mundo pode dar um passo por você. Ninguém pode dar um passo por você. É você que tem que dar esses passos, é você que tem que viver as experiências, é você que tem que trazer essas coisas para a sua vida. Então, tenha calma, respire, curta o processo, faça a sua jornada, mas uma jornada de paz, uma jornada de felicidade, uma jornada de amor, uma jornada onde você preza as coisas que são importantes para você e não o que os outros te dizem, não o que os outros te falam. Olhe para dentro de si. Você deve ter dons, talentos guardados. Encontre isso, busque isso, explore isso, faça isso por você. É o chamamento da sanidade, é você voltar para a sua sanidade, é você sair dessa neurose do mundo. Você sai disso e você se concentra, você segue passo a passo, você faz isso. Esse livro aqui do qual eu estava falando, olha o estado que ele está. Esse é o meu livro. Eu li ele umas 15 vezes e volto toda hora para ele. Eu retorno a ele. Você não precisa ler 500 livros. Eu leio, devo ter lido mais de 5.000 livros, estudado mais de 5.000 livros. Mas essa é a minha profissão. Eu sou um pesquisador, eu sou um estudioso, eu sou um escritor. Eu não faço outra coisa, eu só faço isso. Mas se você quer, por exemplo, seguir uma outra carreira, você não precisa ler todos os livros que eu li.
Isso faz sentido para vocês? Vocês estão sentindo o que eu sinto? Ou isso não faz parte da vida de vocês? Essa loucura, essa insanidade de ter que seguir um trote que não é o seu. Eu vejo isso um grande problema na vida das pessoas. Eu vejo isso um grande problema na vida das pessoas. Ao longo da... Foi na quinta-feira. Foi na quinta-feira, para quem é da mentoria Vida Sem Limites, para quem é da mentoria Vida Sem Limites, e você participou na quinta-feira, nós fizemos uma aula de tira dúvidas. Eu fiquei 5 horas com meus alunos no Zoom. 5 horas. Começamos e fomos 5 horas de tira dúvidas. E lá apareceu um aluno. E esse aluno, ele está há 3 anos comigo no Clube dos 5%. Para quem participou da Vida Sem Limites, viu. 3 anos. E nesses 3 anos, ele não faltou uma única aula do clube. 3 anos no clube, ele não faltou uma aula todas as segundas-feiras. 3 anos. E aí ele diz o seguinte: eu fiz o compromisso que eu não ia faltar nenhuma aula e que eu não ia desistir do clube em nenhum momento. Ele para quem viu, ele falou, ele estava ao vivo no Zoom. E ele está há 3 anos no clube. 3 anos no clube. Estudando toda segunda-feira comigo. E aí, ele começou a falar dos resultados que ele teve. É nisso que eu acredito. Eu acredito nesse processo onde você não vive na insatisfação. A insatisfação, ela não vai te levar aonde você quer chegar. Então, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você tire no mínimo de 3 a 5 anos da sua vida. Para você não cometer loucuras, para você não fazer bobagem. Então, o que você faz? Você pega e você tira 3 anos, você vai com calma. E você vai construindo com solidez, com segurança. E você vai no teu trote. Porque o que eu vejo que muitas pessoas reclamam para mim? A pessoa vai e ela investe tudo numa única aposta. Por exemplo, você não tem 5 mil para ir num evento. Você não tem 5 mil, mas 5 mil, às vezes, eu sempre falo para minha equipe, uma assinatura no clube custa R$ 1.490. Eu sempre digo o seguinte, presta atenção, R$ 1.400, isso pode representar a falência de uma pessoa. Então a gente tem que ter o cuidado. E existem pessoas, e isso é teu problema se você faz isso, tu investe tudo numa tacada. Como se um evento, como se um curso, como se uma coisa específica iria te transformar. Pode transformar uma chavezinha, mas você tem que estudar, você tem que se botar na cabeça que o sucesso vai levar de 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. O sucesso que eu digo é você... O que seria o sucesso? É você plantar uma árvore e colher a fruta. Isso leva 3, 5 anos. Então, olha como seria a ignorância sua comprar um pé de maçã ou pegar todo o dinheiro que você tem, investir e plantar 2 hectares de pés de maçã pequenininha, achando que daqui a 6 meses você já vai poder colher as maçãs para vender. Não vai. Não vai.
Então você tem que entender isso, que quando você comprar 2 hectares de terra e você comprar maçã, você vai ter que esperar 3, 4 anos até a macieira começar a produzir. Então por isso que eu estou dizendo que a insanidade é você sacrificar tudo que você tem, achando que amanhã de manhã você vai despertar e você vai ser um milionário. Não há problema de querer ter coisas. Eu gosto de ter coisas, eu gosto das coisas que eu consegui ao longo da vida. Eu tenho projetos, eu tenho planos, eu tenho sonhos, você precisa ter isso. Mas você não pode ser ingênuo. Você não pode ser míope. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entender o processo. Você tem que esperar, saber esperar o tempo certo da colheita. Porque muitas pessoas, elas se matam no processo, elas se anulam. E o que acontece que me preocupa um pouco no sentido de, putz, nós temos que trabalhar para mudar isso, é a insatisfação, é a frustração, é o desespero que isso está criando nas pessoas. O que é o desespero que isso está criando nas pessoas? O desespero que isso está criando nas pessoas é o seguinte: se eu não conseguir ficar... Porque eu tenho crianças, literalmente crianças que têm 15, 16 anos, querendo saber como que ter o seu primeiro milhão. E algumas pessoas acham isso interessante. O pai ia dizer, primeiro seca o leite atrás das orelhas. O que isso quer dizer? Amadurece primeiro. A maturidade é importante. Então eu quis fazer essa reflexão, eu trouxe esse livro, tá? Eu trouxe esse livro para dizer que a minha jornada é uma jornada de uma vida inteira, é uma jornada de meio século. Não venha para mim me dizer, depois de hoje, no direct, que você tem 35 anos e que você quer se matar, porque você ainda não alcançou nada. Essa é a insanidade. Eu recebo mensagens demais. O desespero das pessoas. A insanidade. E se você verdadeiramente acredita no desenvolvimento pessoal, que eu acredito nisso, tire 1 ano, tire 2 anos, tire 3 anos, tire 5 anos para se preparar, para estudar, para se desenvolver, para crescer, para desenvolver um poder pessoal. Faça isso. Não se desespere, você não vai ficar milionário até o final do ano se você já não tiver uma fazenda florescendo. Se as macieiras já não estão em flor, você não vai ficar milionário. Você não vai. Eu olho o meu começo nas redes sociais. O meu começo nas redes sociais foi em 2000 e... eu não sei. Mas eu lembro que eu tinha um monte de seguidores no Orkut. Depois eu tinha um monte de seguidores. Eu era uma das poucas pessoas que tinha um Facebook verificado. E eu tinha quase 500 mil de seguidores. Eu nem sei mais, 400 ou quantos, no Facebook. E aí quando veio o Instagram, eu disse, uma coisa, eu vou desistir disso, porque toda hora muda, você cria uma audiência, depois tem que mudar outra. E aí eu comecei só em 2019, na verdade, que eu comecei a usar o Instagram como uma ferramenta. Mas se você quiser usar o Instagram como uma ferramenta, você precisa entender uma coisa bem simples, tá? Que a maioria das pessoas não entendem. O que realmente funciona no Instagram? Funciona no Instagram. Toda a rede social, ela é feita de 3 coisas, tá? Uma rede social, ela é feita de 3 coisas.
ela é feita de audiência, ela é feita de um mensageiro e ela é feita de uma mensagem. São essas três coisas. Existe a mensagem, existe o mensageiro e existe a audiência. Então, o que é um Instagram sadio? Como é que você cria um Instagram sadio? O Instagram sadio, uma rede social sadia, é quando você tem uma mensagem e você tem uma audiência. E você é o mensageiro dessa mensagem. Mas a mensagem, ela necessariamente precisa ser maior do que o mensageiro. Toda vez que você encontrar um mensageiro maior do que a mensagem, você, como audiência, está com problema. Sempre pergunte para si mesmo qual o tamanho da mensagem que esse mensageiro passa. Porque a maioria das pessoas, elas são o mensageiro e elas têm uma mensagem minúscula e elas vendem muito mais o mensageiro do que a mensagem para sua audiência. E isso que é a insanidade. O que é a insanidade? Você achar que você vai ser o mensageiro, o tamanho do mensageiro. A única coisa que vale mesmo é a mensagem que você absorve. Nunca se espelhe no mensageiro. Absorva a mensagem. Consuma a mensagem. Porque você nunca vai ser o mensageiro que você está assistindo. Você nunca vai ser a mim. Você pode ter todo o meu conhecimento, você pode ter toda a minha didática, você pode ter toda a minha audiência, você nunca vai ser como eu. Você pode ser maior ou menor, mas você nunca vai ser como eu. Porque você não é eu. Esse que é o grande problema que eu falei antes, que muitas vezes a gente faz o seguinte, o que a gente faz? A gente faz como eu fazia na adolescência. Tu via o Romário jogar, tu via o Bebeto jogar, e aí tu achava isso maravilhoso como eles jogavam, aí tu pegava uma bolinha de meia, e tu ia lá no potreiro com uns arcos de bambu, e tu fazia de conta que você era o Romário, que você era o Bebeto, mas você não tinha o dinheiro, você não tinha a competência, você não era que nem eles, você não estava jogando a Copa do Mundo, você estava simplesmente fingindo que você fosse eles. Mas eu nunca ia ser o Bebeto, eu nunca ia ser o Romário. Agora, se eu tivesse treinado, eu poderia ter sido eu jogador de futebol. Então, é isso que eu quero que você entenda. Essa que é a ilusão das redes sociais. Você achar que você vai ser como eu, você achar que você... Não, você vai ter que ser aquilo que você é. E aí vem todas essas coisas malucas que as pessoas falam. Coisas completamente ilusórias, como é só moldar a outra pessoa. Se você quer ter sucesso, molde alguém que tem sucesso, imite alguém que tem sucesso. Para você ter sucesso é só conviver com uma pessoa que tem sucesso. Que feito é melhor do que perfeito, então você pode fazer uma porcaria, você pode fazer qualquer... as pessoas dizendo que você pode fazer qualquer notebook e vender ele. Quem vai comprar um notebook por você? De você? Se ele não for bem feito, se ele não tem valor, e se ele comprar, vai ser um problema para você, porque ele nunca mais vai comprar nada de você. Essa que é a preocupação. Tá bom? Um último convite para vocês, tá? Se você realmente acredita na minha mensagem, se você gosta da maneira como eu abordo o desenvolvimento pessoal, da maneira como eu penso, da maneira provocativa com que eu tento mexer com a cabeça das pessoas para que elas passem a pensar por conta própria, para que elas se tornem pessoas livres, para que elas se tornem pessoas mais leves, mais espontâneas, que não carreguem a carga do passado e nem a carga das outras pessoas, mas que elas agem de maneira espontânea, que elas agem de maneira livre. Se você realmente acredita que
elevando o seu nível de consciência, se você verdadeiramente acredita que o estudo a longo prazo, a compreensão da vida, se você realmente acredita que aquilo que você precisa já está dentro de você, você só precisa trazer isso à tona. Se você realmente acredita que você é capaz de se dedicar a 1, 2 ou 3 anos para ter verdadeiro sucesso, para ter sucesso duradouro. E se você realmente acredita que você não deve colocar uma corda no pescoço para fazer alguma coisa durante um curto período de tempo para ter os resultados, se você acredita num processo longo, eu tenho um convite para fazer para você. E é a última oportunidade. É o convite de você entrar junto com esse grupo de pessoas extraordinárias, fantásticas, que é o Clube dos 5%. E você ficar comigo durante 1 ano,